Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês Loteca concurso de número 1208. Antes de mais nada, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha os vídeos com seus amigos. Então galera, já chegam atropelando o dedo no like. Afinal de contas, vou deixar a análise dos jogos e também os palpites do concurso 1208 da Loteca. Destaque para os jogos do final de semana, onde teremos Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também destaque para o futebol internacional, onde teremos Premier League e La Liga, mais conhecido como Campeonato Espanhol. Chega de enrolação e bora para a análise dos jogos. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Bragantino versus Fluminense, Bragantino nono lugar, Fluminense oitava posição. O Bragantino desandou. Já são 9 jogos sem vencer. Nesse período, 1 empate e 8 derrotas seguidas apenas. Enquanto o Fluminense está numa boa fase, já são 6 jogos sem perder. Neste período, 4 vitórias e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 2 Fluminense. No jogo 2 pela Série B teremos Coritiba versus Remo. Coritiba primeiro lugar, Remo sexta posição. O Coritiba está fazendo uma ótima campanha como mandante. Em 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já a equipe do Remo empata demais jogando como visitante. Em 10 jogos são 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Porém, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Coritiba, os números chegam a ser um deboche. São 7 partidas, 6 vitórias do Coritiba e 1 empate. O Coritiba jamais perdeu para o Remo jogando em seus domínios. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Coritiba, mas para tentar garantir um ponto, quem quiser vir de duplo fechado no Coritiba é uma melhor opção, considerando que a equipe do Remo é uma equipe que empata demais quando joga fora de casa. No jogo 3 teremos Goiás versus América Mineiro. Goiás segundo lugar, América Mineiro na 16ª posição. O Goiás está fazendo uma ótima campanha como mandante. Em 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Já o América Mineiro é o quarto pior visitante. Em 11 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Goiás, os números chegam a ser um deboche. São 11 partidas, 8 vitórias do Goiás e 3 empates. O Goiás jamais perdeu para o América jogando em seus domínios. Sendo assim, a necessidade precisa perguntar. Com toda certeza, meu palpite é coluna 1 Goiás. No jogo 4 pela Série A, teremos Cruzeiro versus Internacional. Cruzeiro terceiro lugar, Inter 12ª posição. O Cruzeiro está fazendo uma ótima campanha como mandante. 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Internacional não está fazendo uma boa campanha como visitante. Em 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Cruzeiro, são 42 partidas, 20 vitórias do Cruzeiro, 16 empates e apenas 6 vitórias do Internacional. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Cruzeiro, mas quem quiser talvez garantir um ponto, a melhor aposta seria um duplo fechado no Cruzeiro, considerando que a equipe de Minas está tropeçando aí nas últimas rodadas. Pronto, falei. No jogo 5, pela Série B, teremos CRB versus Atlético Paranaense. CRB 10º lugar, Atlético 12ª posição.
O CRB está fazendo uma boa campanha como mandante. Em 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do CRB, apesar de foi realizado apenas 2 partidas entre eles, nas 2 oportunidades o CRB saiu vencedor. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 CRB, mas talvez um duplo fechado no CRB é a melhor escolha, considerando que o Atlético Paranaense tá com destino estranho nesse campeonato. Nos últimos jogos, o Atlético Paranaense faz 1-0 nos acréscimos, mas ao mesmo tempo cede o empate no último minuto. Então o Atlético Paranaense tá com um azar muito grande aí na segunda divisão. E se isso persistir, talvez o Atlético Paranaense nem vai subir para a Série A. Sendo que era um dos favoritos antes do campeonato começar. No jogo 6, pelo Brasileirão, teremos Grêmio versus Ceará. Grêmio 13ª posição, Ceará 10º lugar. O Grêmio, como mandante, está fazendo uma campanha regular, poderia ser melhor. Em 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, apenas 2 derrotas. Já o Ceará é um péssimo visitante. Em 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Grêmio, os números chegam a ser um deboche. Em 9 jogos, 7 vitórias do Grêmio, 1 empate e apenas 1 vitória do Ceará. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Grêmio. Mas o Grêmio tem derrubado muitos lotequeiros aí nas semanas que se passaram, né? Teve uma semana aí retrasada que o Grêmio perdeu dentro de casa pro Lanterna Sport Recife. E na rodada que passou, o Grêmio, que não era favorito, era zebra, venceu o Atlético Mineiro mesmo jogando fora de casa por 3-1. No jogo 7, teremos Vasco da Gama versus Corinthians. Vasco 16º lugar, Corinthians 14ª posição. O Vasco da Gama está embalado. Na última rodada venceu o Santos por 6-0. E no vídeo anterior eu tinha falado que poderia pintar uma goleada histórica a favor do Santos. Mas aconteceu justamente o contrário. O Vasco goleou o Santos por 6-0. Neymar saiu do campo chorando. E para piorar a situação aqui do Corinthians, se na rodada passada o Vasco venceu por 6-0 sem o Verratti ter jogado, pois estava suspenso, aqui teremos a volta do Verratti. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai analisar o momento negativo do Corinthians. O Corinthians, como visitante, em 10 jogos, apenas 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. E o Corinthians está fazendo um esforço muito grande para ser rebaixado para a segunda divisão. Para você ter uma ideia, nos últimos 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem apenas 1 vitória, 6 empates e 4 derrotas. Isso quer dizer que nos últimos 11 jogos de 33 pontos disputados, o Corinthians conquistou apenas 9 pontos. É campanha de rebaixamento. Ano anterior escapou, pois teve 9 vitórias seguidas nas 9 rodadas finais. Mas nem sempre o raio vai cair no mesmo lugar, ainda mais 2 vezes seguidas, né? Então, ou o Corinthians abre o olho, ou dessa vez vai ser fatal e o Corinthians vai acabar amargando o seu segundo rebaixamento depois de 2007.
Isso há 18 anos atrás, né? Se não me falhe a memória. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Vasco da Gama. Antes de mostrar os outros palpites, se você está gostando da análise dos jogos, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. No jogo 8 pela Série B teremos Paysandu versus Operário do Paraná. Paysandu 19ª posição, Operário 14º lugar. Aqui não dá para acreditar em nenhuma das equipes. Pelo seguinte motivo, o Paysandu é o pior mandante, 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Operário é um péssimo visitante, em 11 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Mas no histórico dos confrontos, números equilibrados, num total de 6 partidas entre eles, 1 vitória para cada lado e 4 empates. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 9, pelo Brasileirão, teremos Bahia versus Santos. Bahia 4º lugar, Santos 15ª posição. O Bahia está fazendo uma excelente campanha como mandante. Em 9 jogos, 6 triunfos e 3 empates, ainda não perdeu. Já o Santos é um péssimo visitante. Em 10 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. E o Santos, que na rodada passada perdeu para o Vasco de 6-0. E para piorar a situação, o Santos perdeu para o Vasco com Neymar em campo. Só que dessa vez não vai ter o seu melhor jogador para enfrentar o Bahia, pois o Neymar está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. Agora imagina você jogar fora de casa em Salvador com o Bahia embalado após vencer o Corinthians por 2-1 lá na Neoquímica Arena. Aqui com toda certeza meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 10 pela Premier League teremos Fulham versus Manchester United. Desconsidere a classificação, pois foi realizada apenas a primeira rodada, mas a título de curiosidade, o Fulham está na 8ª posição, enquanto o Manchester United está em 15º lugar. Então aqui a gente vai analisar o histórico dos confrontos. E tá rolando uma freguesia lá na Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 jogos entre eles, apenas 1 vitória do Fulham, 3 empates e 16 vitórias do Manchester United. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Manchester United. No jogo 11 pelo Campeonato Espanhol, teremos Osasuna versus Valência. Desconsidere a classificação, pois foi realizada apenas uma rodada. Mas, de momento, o Osasuna está em 13º lugar, enquanto o Valência está na 10ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Osasuna, números equilibrados. São 46 partidas, 16 vitórias para cada lado e 14 empates. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 12 pelo Brasileirão teremos Juventude versus Botafogo do Rio de Janeiro. Juventude 18º lugar, Botafogo 5ª posição. Eu não sei o que acontece, talvez é o frio lá em Caxias do Sul, mas as equipes têm dificuldade de derrotar o Juventude. Para você ter uma ideia, o Botafogo não vence o Juventude desde o Campeonato Brasileiro de 2001. Então isso faz 24 anos atrás. Mas pelo fato do Juventude, na maioria das vezes, disputar a segunda divisão, então
Por este motivo, nos últimos 7 jogos entre eles, aconteceu o seguinte: foram 4 vitórias do Juventude e 3 empates jogando em Caxias do Sul. Sendo assim, na ousadia, para tentar garantir um ponto, vou de duplo fechado no Juventude. Então meu palpite é coluna 1 Juventude e também coluna do meio empate. Esse é o nosso duplo do concurso 1208 da Loteca. Lembrando que é ousado esse palpite, considerando que a equipe do Botafogo é melhor que o time do Juventude. No jogo 13, teremos Fortaleza versus Mirassol. Fortaleza, 19º lugar. Mirassol, 6ª posição. O Fortaleza não está nada bem. Já são 5 jogos sem vencer. Nesse período, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Mirassol está fazendo uma boa campanha nesse Brasileirão, ainda mais por ser o seu primeiro ano na Série A. Sendo assim, meu palpite é coluna 2 Mirassol, mas por ser jogo de número 13, tradicionalmente na Loteca acontece zebra, né? Então não duvidem nem nada de até mesmo o Fortaleza sair vencedor ou conquistar um empate nesse confronto. Para finalizar os palpites, no jogo 14 teremos São Paulo versus Atlético Mineiro. São Paulo, 7º lugar. Atlético Mineiro, 11ª posição. Já faz 11 jogos que o São Paulo não vence o Atlético Mineiro. Nesse período são 6 empates e 5 vitórias do Atlético Mineiro. Porém, não dá para confiar 100% nessa vitória do Atlético Mineiro pelo seguinte motivo. De um lado, você tem um São Paulo que perde poucos jogos como mandante. Prova disso. São 10 partidas, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Do outro lado, você tem um Atlético Mineiro que vence poucos jogos como visitante. Olha só os números. Em 10 jogos, são 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio, mas esse duplo fechado no Atlético Mineiro é uma grande sugestão de aposta aí para talvez você garantir um ponto nesse confronto. Quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1208 da Loteca. E vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise dos jogos e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2025. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!